E aí, pessoal? De novo, mais uma aula para vocês aqui. Galera, essa é a nossa aula de número 31 e vamos falar aí uma introdução sobre codornas. Então vamos fazer sempre o que estamos aqui falando para vocês. Vamos anotar direitinho no caderno de campo, tá bom? Todos os slides. Entre os slides nós vamos ter atividade para fixar mais o conhecimento. E no final vou deixar uma atividade da aula híbrida para vocês. Na tela, meu diretor. Aula 31. Sobre criação e manejo de codornas. Então a gente vai ver aí as características das codornas. Por isso que eu coloquei codornas. O que elas comem? Onde vivem? Se alimentam do quê? Né? Depois nós vamos ver quais são os tipos de sistema de produção e reprodução. Primeiro, professor, quem cria codorna, qual é o nome que se dá? Coturnicultura. Coturnicultura é o nome que nós damos para a atividade de criação de codornas. Essa prática, ela já é desenvolvida, há um tempinho já. Os principais fatores que contribuem para isso é o quê, professor? Rápido crescimento dessa ave. Isso é importante? É. Por quê? Quanto mais rápido ela desenvolve, mais ela começa a produzir e mais dinheirinho começa a entrar no seu bolso. Maturidade sexual precoce. Alta produtividade. Quando ela entra em produção, se eu estiver falando de postura, produção de ovo, como é que eu falo, meu diretor? O retorno financeiro investido é rápido. Ela também tem uma excelente longevidade de produção. Quer dizer, é o tempo de botar ovo. Então é longo tempo, duradouro. Isso fala o quê, professor? Que eu tenho bastante tempo para me preparar para trocar o plantel. Baixo investimento. Olha aí, a criação de codorna não quer um investimento para construir coisas grandes, galpões. Não necessita isso. E rápido retorno financeiro. Mas esse rápido retorno financeiro é por causa do quê? São sexualmente precoces, se desenvolve rápido, tá bom? Você pode fazer aí, dois anos e meio com o mesmo lote, fazendo repique, é claro. E ainda tem uma coisa, não é só ovo, né? Tem aí, um sabor exótico, é muito aceito. Aonde, professor? Nos restaurantes, vamos falar assim, na cozinha. Professor, aqui em Porto Velho quase ninguém come codorna, né? Aqui no nosso estado. Eu também, eu já viajei aí pelo interior, nunca vi. Mas ovo de codorna tem. Lá no sul, o pessoal come muito. Muito. E as codornas lá, nessas codornas que a gente vê aqui, não, as bichinhas são tamanho um pouquinho, chega a um pouquinho de pombo, altura, né? Aqui a gente vai ver essas codornas poedeiras. Codornas poedeiras, elas são pequenas. Agora a codorna para carne, ela quase fica do tamanhozinho de um pombo, de uma rolinha. Tem aquelas rolinhas? É. Então, falando disso, é uma ave altamente produtiva, rústica, quer dizer, ela não é tão susceptível a doenças. Claro que tem que tomar cuidado com as janelas de vacinação, tá bom? Pode ser feito com o quê, professor? Peixe, minhoca e porcos. A integração. O que é isso, professor? Nós vamos ver lá na frente que o aviário, a gente chama de aviário, lote, plantel, aonde você vai construir, pode estar associado à criação de peixe, associado à criação de porcos e associado à minhocultura. Quem faz criação de minhoca para produção de humus. A integração. Por que a gente fala isso? Porque aviários de galináceos, como galinha de corte, não pode estar perto de porco. É diferente, pessoal. Pela estrutura, a gente vai ver isso lá na frente. Professor, eu vou criar galinha de postura. Pode ficar perto de galinha de corte? Não.
É interessante isso. A galinha de postura tem que ser num lugar elevado. A galinha de corte não precisa, mas as duas não podem estar próximas. Olha que interessante. Não posso criar galinha de postura perto de uma suíno. É uma granja. Não posso. Aqui tem essa possibilidade. A gente vai entender isso lá na frente. Tá? Aqui é só uma introduçãozinha. Vamos exercitar? A cotonicultura é a prática de criação de codornas. Atualmente encontra-se bem acentuada nos últimos tempos. De postura, tá? Tem que sempre enfatizar isso. Escreva os principais fatores que contribuem. A de postura aqui para o nosso estado, mas para o Brasil, carne, ovo. Por que é bem acentuada essa criação? Porque esse animal apresenta um rápido crescimento, maturação sexual, alta produtividade, grande número de aves em um pequeno espaço, longevidade de produção, baixo investimento, rápido retorno financeiro e o sabor. Quer dizer, exótico da carne. Eu vou falar para vocês que quando eu comi, lembra galinha. Mas assim, achei pouca carne, tá? Tem que comer umas 3. Olha aí, ó. Falando em quantidade, adquirir as aves com 28 a 30 dias. Machos e fêmeas em relação sempre a um macho para 2 a 3 fêmeas. Claro que, pessoal, tem pessoas que fazem casal familiar de 1 para 5, tá? Nós vamos ver essas características aí. A ave em postura regularmente põe aí 28 ovos ao mês. Aos 12 meses, há uma queda na produção. A fêmea deverão ser vendidas e substituídas, mas tem um repique, que aí você pode fazer por mais aí uns 3, 4 meses. Nós vamos ver isso aí lá na frente. Características, o macho também serão abatidos para a entrada de outros, por isso que é muito importante você fazer o processo de acasalamento. Falando em acasalamento, sistema de reprodução. Após o 21º dia, o macho tem plumagens do peito mais lisa, enquanto as fêmeas surgem pintinhas, cor de chumbo. Então a gente consegue ter um certo dimorfismo sexual. O macho chega a pesar 70 a 100 gramas, a fêmea 70 a 80 gramas. O acasalamento pode ocorrer durante o ano inteiro e se dá por uma proporção de um macho para 5 fêmeas. Professor, anteriormente o senhor falou um macho para 2 a 3 fêmeas? Isso é quando eles estão juntos. Você vai criar, quando a gente vai colocar o lote, todo o animal junto, qual é a relação sexual? Sempre tem que ter essa relação, um macho para 2 ou um macho para 3, a proporção, entendeu? Eu vou criar, cadê? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma coisa, aqui ó, caramba professor, isso é um lote? É um lote, só que aí, quantos são macho e quantos são fêmea? Aí tem 2.000 aves, a proporção é, ou eu tenho um macho para cada 2 fêmeas, ou eu tenho um macho a cada 3 fêmeas. Isso é para corte. Eu vou criar assim, para não ter briga. Agora, professor, para reprodução, um macho dá conta de 5 fêmeas. Isso é diferente. Tá? Ah, entendi. É isso aqui que a gente está falando. Isso aqui é reprodução. O macho fica 12 horas com a fêmea, depois é isolado por 24 horas para dar continuidade. Entendeu? Tem que descansar. Ah, volta, Jefferson. Quem tem os machos, os reprodutores, tem que iniciar pelo menos com, no mínimo, 3 famílias. Então, uma família é um macho e 5 fêmeas. Uma família. Aí tem outro macho com 5 fêmeas. E outro macho com 5 fêmeas. Depois reveza. Para manter a heterogeneidade, para não ter cruzamento entre parentes. Chegou claro isso? Tá aí no slide. Tá bom, vamos exercitar.
doenças podem ser evitadas na criação de codornas. Esta prática é denominada de profilaxia. Higienização, vermifugação, vacinação são exemplos de uma boa profilaxia na cotornicultura. Diga os procedimentos de vermifugação em um plantel de codornas. Aos 30 dias de idade é necessário se vermifugar através das rações com drogas à base de mebendazol, sendo necessário renovar após uma semana, quer dizer, tem um reforço. Professor, esses procedimentos nós vamos entender mais lá na frente, né? Estamos mostrando quais são os cuidados. Mostrar é uma coisa, agora como realizar, a gente vai ver lá na frente. A cotornicultura é um segmento dentro da avicultura destinado à criação de codornas, seja para fins lucrativos ou até mesmo para consumo próprio. A cotornicultura é uma fonte rápida de variados produtos, e o que ultimamente se tornou muito parecido com diversas pessoas. E que ultimamente se tornou muito apreciado por diversas pessoas. Assinale a alternativa em que os produtos da cotornicultura estão representados. A única alternativa aí, pessoal, é a alternativa E, carne e ovo. Mas, meus queridos, para mim, meu diretor, é o que eu falei. Eu estou falando em algumas aulas. Para mim, meu diretor. É o que eu falei em outras aulas. Esse é o produto, mas tem os derivados. Como assim derivados? É o que a gente chama de insumos ou os produtos vindos da criação. A cama do aviário serve para adubo. Ou você vai usar essa cama do aviário para adubo, para agricultura, ou você vai para nutrição. A gente vai ver que algumas pessoas utilizam a cama para nutrição, mas tem que passar por um processo, tá bom? Para isso ficar disponível. Tanto para piscicultura como para suinocultura. Lá na frente a gente vai ver, tá bom? Na tela, meu diretor. E o sistema de bebedouros, professor, é utilizado, eles são regulados de acordo com o crescimento desse animal. Então nós temos aí uma regulação de bebedouros e, claro, uma divisão no galpão. Quantos bebedouros, né? A gente tem um cálculo para ter bebedouros que contemplem uma população de 2.000 aves, ou 2.000 codornas, tá bom? Nós vamos ver esses cálculos lá na frente, quando um galpão, um espaço é destinado. E aí, e isso aqui é para corte. E quando é para postura? Elas ficam em gaiolas, tá? Aí essas gaiolas, pessoal, nós podemos abrigar até o quê? 18 fêmeas. Na grande maioria, as pessoas deixam 7 a 10. E aí essas estruturas tem aí uma alça onde vai ser coletados os ovos e também ração são disponibilizados para elas. Exercício. Em relação ao sistema de criação de codorna, há certas recomendações quanto à acomodação das aves em gaiola. Quais são essas orientações? A gaiola de arame deve ser de 1 metro de comprimento, 30 centímetros de profundidade e largura para comportar 18 fêmeas. Que a gente está falando de postura, né, pessoal? O piso com ligeira inclinação, isso para facilitar o processo de coleta dos ovos. Já a higiene, deverá ser observada a higiene sempre no início da criação. Os galpões utilizados e as gaiolas também têm que passar por um processo de higienização. E claro, ficam aí 72 horas de repouso. Você tira o lote, faz a higienização do galpão, deixa aí... Tem gente que deixa 2 dias, né? Tem gente que deixa 48 horas e tem pessoas que 72. Isso vai depender do tamanho do lote. Um lote com 2.000 aves, 48 horas já é o suficiente para você higienizar e deixar de repouso antes da entrada do novo lote. Ok. Temperatura para receber o que a gente chama de pintaiada, que são os pintinhos. Tem que ficar em torno de 20 a 23 graus. Professor, em relação às vacinações, né? Tem a janela de vacinação. A principal é a Newcastle e coriza, que pode atacar esses animais. Então, sempre aplicar aí no 21º dia de idade e também fazer um reforço aos 45 dias, tá? Isso
auxilia você manter a sanidade do plantel. Nós vamos ver aí uma cartilha de vacinações que é feita não somente em codornas, mas na atividade da avicultura. Aos 30 dias de idade é necessário fazer o processo de vermifugação. Nós já falamos lá na frente, essa vermifugação pode ser feita, sabe, pessoal, na água. Então, tem pessoas que colocam já na caixa da água. Mas, professor, isso só é permitido quando é sincronizado os galpões. Tem que tomar muito cuidado. Então, o que as pessoas recomendam? Isoladamente. Aí você tem que colocar no bebedouro. Na caixa a gente vai ver quando tem a sincronização de galpões. Isso é lá na frente também. A dosagem deve ser o dobro das galinhas, para você ver como é que é o negócio. A gente acha que quando a gente cria galinha, aí vai para pato, tem gente que cria pato, tem gente que cria marreco. Aí acha que é a mesma coisa. Não, a dosagem é totalmente diferente. Então a gente está vendo, porque a gente pensa que a codorna, por ser menorzinha, tem que diminuir a quantidade. Não, é o dobro. Por causa do desperdício. A gente vai ver isso lá na frente também. São orientações. E ficar muito atento, sempre manter o local o quê? Seco, ventilado. Pois as oscilações de temperatura podem prejudicar o desenvolvimento desses animais. Então a gente vai ver que a construção do aviário tem que ter aí cortinas. Essas cortinas móveis. Por que móveis, de professor? Cortina é móvel. É porque tem uma cortina que ela eleva e tem uma cortina que ela faz uma angularidade. Tem esses dois tipos. Para nossa região, são essas cortinas que sobem, tá? É igual cortina de casa. Mas para regiões como Vilhena, nossa, que eu falei foi Porto Velho, mas Vilhena, que às vezes tem uma temperatura mais baixa, é angular. A gente vai ver essa diferença. Tem essa diferença. E manejo de produção, né? Nós vamos ver aí, na grande maioria, são criadores das codornas que precisam tomar algumas precauções relacionadas a essas aves. Exemplo, as aves que possuem como principal tarefa a produção de ovos não devem ficar no mesmo espaço que as aves destinadas para a reprodução. São separadas. Então você tem um espaço, uma estratificação, onde fica reprodutores, macho e fêmea, e produtores de ovos. Não ficam no mesmo espaço, tá, pessoal? Também verificar aí, a quantidade. Nós devemos fazer 2 vezes a coleta de ovos. Então a gente pode fazer uma coleta de ovos no período da manhã e no período da tarde. Aí o negócio fica, professor, é recomendado fazer no primeiro dia da manhã, no final da manhã ou da tarde? Nós vamos ver isso lá na frente, mas pessoal, o lógico é colher logo de manhã, no primeiro, no final da manhã e no final da tarde. Não são 3, professor? Eu sei, mas se você for no livro, eles vão falar no livro ou nas cartilhas, eles vão falar para você que é só 2 dias, é só 2 vezes ao dia. Mas em um galpão que você tem 200 animais botando ovo, você vai ver que à noite é um período muito longo que ninguém faz a coleta. Então, no início, você já tem que tirar, pois pode quebrar. Mas a gente vai falar disso lá na frente. É importante que os ovos sejam mantidos sempre em lugares refrigerados, limpos, em uma temperatura relativamente aí de 75 a 80. Que temperatura? A umidade relativa do ar desse ambiente. Não pode ser abafado. Vamos aqui para a nossa atividade. As pessoas que têm criadouros de codorna realmente precisam tomar algumas precauções relacionadas às aves. Identifica quais são elas. As aves na produção de ovos não devem ficar juntas com as destinadas à reprodução. Os ovos devem ser colhidos 2 vezes ao dia, mas nós vamos ver aí, tá, pessoal? Tem pessoas que realizam 3 vezes. Uma coleta de manhã e outra no final da tarde.
os ovos devem ser armazenados a uma temperatura de 10 a 16 e a umidade relativa do ar tem que ficar em torno de 75 a 80 graus, ou a 80%. Umidade relativa do ar. Por quê, professor? Porque o ovo é poroso. Tá. Para mim, meu diretor. Pessoal, agora nós vamos sair, a uma atividade referente à aula 32 e 33. Vamos ver quais são essas atividades? Na tela, meu diretor. Aí, o tema, seminário. Nós vamos fazer um seminário sobre manejo e criação de codorna. Você pode fazer aí uma pesquisa em sites especializados ou utilizar as lâminas que foi disponibilizado para você em PDF e fazer as anotações no caderno. Descrever os conceitos básicos do manejo e criação de codorna. Tipo de sistema de criação, manejo de produção, manejo de reprodução, as características da reprodução de codorna e também salientar as vantagens e desvantagens. Depois que você fez isso tudo, você vai fazer uma conclusão, vai elaborar uma conclusão sobre os diferentes tipos de sistema de criação, enfatizando na conclusão os aspectos da criação, destacando essas vantagens e desvantagens, tá bom? Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui. Até a próxima. Boa atividade para vocês.